sem ter que... Então tá aí, começamos a segunda parte da aula de hoje. Nesse foi o último exercício que nós resolvemos, né? A dor aqui, vamos explicar. Faz parte do capítulo que fala sobre aplicações das leis de Newton. Ainda estou falando de atrito, ainda estou no mesmo capítulo, tá? Só que antes de passar para plano inclinado e tal, vou falar de elevadores, tá? Porque já dá para fazer alguma atividade, né? É, plano inclinado, depois vai ficar muito específico, tá? Eu tenho que passar o papel milimetrado para vocês antes, ou vocês adquirirem ele numa papelaria, que seria mais interessante. Mas se tem impressora, quer imprimir, eu não estou preocupado com a questão de milímetros, tá? Quando a gente for fazer a atividade de plano inclinado. Não. Eu estou querendo só um papel que os quadrinhos sejam iguais, para a gente fazer um negócio proporcional, tá? Não precisa ser milímetro certinho, não. Então vamos lá. Eu tenho algumas situações aqui, tá? Que é... Aqui eu tenho uma situação aqui de azul, né? Que eu tenho uma balança, né? Marcando aqui 1 kg, que é exatamente a massa que eu tenho pendurada aqui. E tem um menino em cima de uma balança. Quem vai colocar uma balança dentro do elevador? Mas, dependendo se você está subindo, se você está descendo, se está acelerado, se está retardado, talvez seria interessante sim, tá? Por que seria interessante? Pode até melhorar a autoestima da pessoa. Nós vamos discutir isso também. Então, aqui tem um quilograma pendurado aqui e a balança está medindo 1 kg. Ótimo. E tá o rapazinho aqui em cima e eu estou medindo a massa real dele. Aqui do lado, o que mudou foi o seguinte: eu tenho um dinamômetro aqui que está calibrado em massa também, porque ele está medindo um também, ó. Né? Tá no vermelho um. Então ele também foi calibrado para medir massa, porque geralmente o dinamômetro é calibrado para medir força, tá? Geralmente, tá? Então, o que mudaria aqui? Em vez da pessoa escrever aqui 0,5, se eu for considerar que o G é 10, eu sei que é 9,8, mas se eu fosse considerar que é 10, só para facilitar a nossa vida, em vez de colocar 0,5 aqui, eu colocaria 5 newtons. Em vez de colocar 1,0, eu colocaria 10 newtons, porque 1 vezes a aceleração, que é 10, não é 10? Então, geralmente esse dinamômetro é calibrado em força e aqui na balancinha não. Essa balancinha aqui é, falando em avião, isso aqui é a balancinha de aeroporto, né? Tem gente que usa muito essa balancinha aqui, ó, para não passar, né? Não pagar excesso de bagagem. Aí tá aí, beleza? Tranquilo, tudo bonitinho. Tá aqui o Como carro. assim? Eu fiquei meio confuso nessa última Tem um parte da limite, né? balança. Beleza. Então aqui na verdade tá em repouso, né? Por que eu sei que está em repouso? Porque está medindo tudo bonitinho. Ó. Tem 1 kg aqui, está medindo 1 kg. Tem 1 kg pendurado aqui, tem 1 kg pendurado aqui. Por que tem? A finalidade é a mesma, né? Esse aqui mediu 1 kg, esse aqui mediu 1 kg. Só que aqui eu vou ver essa molinha movimentar, né? O que eu não vejo dentro da balança. Mas na verdade o que está acontecendo dentro da balança é isso. Tem um metal aqui que eu estou, como se fosse uma molinha que eu estou estendendo ela. E aí ela está registrando valores diferentes aqui. A massa real é 1 kg, o peso real é 10 newtons, a massa real que a balança vai medir é 1 kg e o dinamômetro também. E o menino aqui eu não sei a massa dele, mas também. Né? Eu não sei a massa dele, mas a balança vai medir. Todo mundo em repouso vai medir a mesma coisa. E aqui a menina também. Certo? A questão é, quando eu colocar isso aqui para movimentar, se os valores vão mudar. Por exemplo, um está subindo, o outro está descendo. Então, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui, eu não deixo a gente controlar ele não. Eu gosto do FET, que o FET deixa a gente controlar. Então um está subindo e o outro está descendo. Um mediu valores, né? Um valor maior, tá vendo que mediu um valor maior? E esse aqui do lado mediu um valor menor. Depois trocaram, né? Porque um depois desceu. Então vamos analisar com calma. Então primeiro, quem está subindo marcou um valor maior. Vão entender o porquê disso?
Bem, fica de olho aí no horário que eu já me perdi todo aqui. Não, tá faltando 10 minutinhos, Carlos, acho. 10. Oi. qual que é a diferença de uma imagem para outra? Que eu não entendi ainda. Tá, é porque passa muito rápido, ele não tem o recurso aqui para poder. Não tem o recurso aqui para andar mais devagar. A diferença é que inicialmente esse azul tá subindo e o rosa tá descendo e depois ele inverte, tá? A gente percebe pelo pela bolinha amarela que tá aqui no fundo, ó. Ela vai descendo aqui, mostrando que o Agora eu elevador tá subindo, né? Como se fosse os andares, né? Ah, não achei muito didático, mas enfim. E aqui do lado, enquanto aqui tá subindo, o rosa tá descendo, tá? Agora é o contrário, tá certo? Então, deixa ele voltar aqui. Então, esse cara aqui que tinha que ser descendo, Uai, Carlos. bananei aqui, né? Pra parar. Quando eu coloco ele pra movimentar aqui, ó, aí, ó, desceu, né? Tem 10 minutinhos. Beleza, desceu, ele desceu tudo aqui e esse cara aqui fez o contrário, subiu. Agora, quando eu acionar, esse cara aqui azul vai subir e o rosa vai descer, tá certo? Vão parando. Como esse azul começou a subir, ele registrou um valor maior, tá? Repare que é só no início que ele exerce um valor maior. O rosa, em contrapartida, o rosa também, ele mediu um valor, como ele vai descer, ele mediu um valor menor, tá? Eu consigo ver isso na balança, consigo ver isso no dinamômetro, que ele marcou um valor menor do que um aqui, ele desceu, e aqui, ó, ele subiu, ó, no azul ele subiu. Ele conseguiu marcar um valor maior, maior do que um, ou seja, 1,2. Então, esse azul está subindo e o rosa está descendo. Beleza? Agora organizou melhor, né? Aí eu vou parando. Por que que inicialmente ele deu essas marcações diferentes? Aí eu vou falar do friozinho na barriga. Por que que tem um friozinho na barriga? Vamos ele desceu pegar rápido demais. isso, é no início, só no inicinho, porque no inicinho ele dá aquela aceleradinha, né? Ou para baixo, se estiver descendo, ou para cima, se estiver subindo. Então, aqui, ó, o que você sabe que é 1 quilo e que estava marcando 1 quilo, agora está marcando menos do que 1 quilo. Vamos pensar em inércia? A tendência da massa é ficar onde que ela estava. Aí, de repente, a massa está pendurada aqui, ó, e a menina está em cima da balança. Então, de repente, o que, que acontece? O elevador começa a descer. Então, a tendência da pessoa é ficar, da menina é ficar. A balança não, está colada lá no chão. A menina, a tendência, vamos imaginar que a balança está colada lá. A tendência da menina é ficar. A tendência de 1 quilo é ficar na posição que estava. Aí, de repente, é o elevador que desce. Então, no que o elevador desce, a tendência da massinha ficar. Então, naquele momento, a massinha, só naqueles instantes iniciais, quando começa a descer, por exemplo, a balança, como o pezinho quer ficar, ele exerce uma força um pouquinho menor na balança. Percebe? Um pouquinho menor da balança. Por que, que ele exerce essa força um pouquinho menor? Porque a tendência dele é ficar na posição que ele estava. Se for pensar em inércia, né? A tendência dele é ficar aqui. Beleza? Aqui do azul é o contrário. O cara tá subindo e eu quero ficar na posição que eu estava. Então imagina que no rosinha a balança, vamos por etapa, a balança desceu de uma vez. Aí naquele instante a menina pressionou um pouquinho menos a balança, então a balança dá um peso aparente. O que seria um peso aparente? Te dá a falsa impressão que você está mais leve. Mas na verdade, não é que você está mais leve, né? Na verdade, sua massa está lá. Mas naquele momento, dá aquele friozinho na barriga, porque a tendência dos seus órgãos e de você, né, é ficar na sua posição.
a posição que estava antes. E aí seu corpo começa a descer lentamente, porque a tendência era ficar. Então por isso que dá esse friozinho na barriga, né? Então, naqueles instantes iniciais, você pressiona um pouco mais, né? Exagerando o desenho, né? Quando desce de uma vez, a pessoa fica, né? Depois que ela desce, né? Então o desenho exagera mais. Acontece isso aqui. Agora aqui no azul é o contrário. O que acontece aí? No azul, é, você quer ficar quieto aqui no primeiro andar, por exemplo, lá na garagem, que seja. Aí de repente a balança quer subir e você quer ficar. Então naqueles instantes iniciais você pressiona mais a balança. Observa que o ponteiro aqui, ó, aumentou o valor. E quando você mede alguma coisa aqui, você também percebe a mesma coisa, que o quilo, esse 1 quilo ele queria ficar quieto. Aí de repente o elevador sobe e tem a balança grudada no chão e tem a outra balança aqui grudada no teto. Então quando o teto sobe de uma vez, a balança dá aquele puxão no 1 quilo. Aí dá aquele puxão no 1 quilo, o quilo quer ficar para trás, então naquele momento ali, para tentar tirar o quilo do lugar, acaba surgindo uma forcinha maior, que é uma tendência do quilo ficar. Então quando você está subindo, você força mais o chão, você até pressiona um pouco mais o chão. Então marca, registra um valor maior, né? Onde você vai ficar triste, né? Achando que você está com uma massa maior, né? Que você, nossa, engordei. E aqui você vai ficar com a autoestima lá em cima. Você vai, oh, beleza, emagreci 20% aqui, ó, né? Porque, beleza? Tranquilos? Só que vai chegar uma hora, que eu, quando eu vou liberar aqui agora, que você dá aquela aceleradinha. Vamos imaginar que você sai do primeiro andar ao último. Você dá uma aceleradinha no início. Depois você estabiliza. Você não vai ficar até 19 andares acelerando, não. Então você vai chegar lá em cima, vai frear, vai bater no teto. Não, ele dá uma acelerada no início, depois sobe com velocidade constante. É aonde o elevador não te incomoda. Ele te incomoda em dois momentos. Quando ele inicia o movimento e quando ele para, né? Então aqui ele vai embora, tá certo? Observe que ele vai embora. Você está subindo aqui, ó, até você chegar no último andar. Estabilizou. Aqui você está descendo, estabilizou e vai ficar com essa velocidade constante. Quando a velocidade é constante, o menino, o ponteirinho voltou, a menina também. Você está medindo os valores reais. Até andar pra caramba isso aqui. É, aí você tem os valores reais. Só que esse de azul vai ter que frear para parar lá em cima. E esse de rosa vai ter que frear para parar lá embaixo. Tá certo? Então, aí, ó. E na hora de frear, aí, ó. Na hora de frear, o que aconteceu? Esse aqui, o azul, acelerou para cima. Agora vai começar a frear. Ô, gente, imagina que o elevador tá subindo, ele começa a frear. Imagina você dentro de um carro, dentro de um ônibus, em movimento, aí o ônibus freia. Qual que é a sua tendência? Ir para frente. Qual que é a tendência da pessoa e do pezinho aqui, ó? Continuar subindo. Ó, você foi acelerado do primeiro andar ao último, ao penúltimo, mais ou menos. Antepenúltimo, né? Para dar uma, né? Não criar um mal-estar, né? Então você foi acelerado do primeiro ao penúltimo lá. Então você foi acelerado no início, com velocidade constante, agora você tem que frear. Então, na hora que você começar a frear, sua tendência é continuar subindo. Então é a hora que você alivia um pouco a balança, porque você tende a subir aqui um pouquinho. Então você alivia um pouquinho na balança, ela registra um valor um pouquinho menor, porque você está indo para cima. O menino também, levemente indo para cima aqui, pressionando um pouco menos a balança e o ponteirinho voltou. E a menina é o contrário. Ela vai começar a frear, porque ela estava descendo com velocidade constante. Agora ela vai começar a frear. Só que quem está freando é o elevador, gente. Quem está freando é o carro, por isso que você vai para frente. Quando o carro acelera, você vai para trás. É que é o carro que está acelerando. Sua tendência é ficar se o carro acelerar e sua tendência é ir para frente se o carro frear. No caso da menina, a tendência dela é continuar descendo. Aí o elevador começa a frear, ela pressiona mais a balança, o ponteirinho aumentou aqui. O pezinho quer continuar descendo e aí ele puxa a balança um pouquinho mais, tá vendo? Por isso que dá essa diferença. Começou a frear, estabilizou porque voltou a ficar no repouso. Vocês concordaram? Entenderam aí o processo? No início é meio confuso, né? Mas aí deu para entender o processo aí, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Até o presente momento. Opa, meu tempo aqui já foi, né? Até o presente momento, então, para fechar,
foi que antes o peso era igual ao normal. Agora, dentro do elevador, depende. Depende se você está subindo acelerado, se você está subindo retardado, se você está com velocidade constante, se você está em repouso. Vai depender do seu estado. O seu peso é sempre o mesmo, mas a força que você faz na balança é diferente. Então, o seu peso, a vida toda, vai ser de 10 newtons. Mas a força que você faz na balança vai mudar. Então, a balança vai te enganar, registrando um valor maior ou menor. Aí é isso que nós vamos estudar na próxima aula. Tranquilos? Beleza. Por favor, galera, um abraço. Falou. Paz.